Olá, tudo bem com vocês? Que bom estar com todos mais uma vez para estudarmos a lição da Escola Sabatina. Esse é o projeto ES 3.0 da Igreja Adventista do Fonseca. Nós pedimos sempre àqueles que estão nos assistindo pela primeira vez que façam sua inscrição, nos acompanhe, vai lá dar um like, compartilhe com seus amigos, porque nesse canal aqui nós estudamos todos os dias com pessoas e colegas diferentes um pouco mais da Bíblia, um pouco mais da Palavra de Deus. Bom, hoje é segunda-feira, dia 9 de agosto, e nós temos um tema hoje, muito bacana. Ele fala sobre preparando o terreno. Quem está preparando o terreno? Na lição de hoje, o foco é de José. José aqui vem preparando o terreno porque ele vai ter uma visita, assim, muito especial, né? José, nós sabemos da história, né? Ele foi deixado pelos irmãos no poço seco lá em Dotã, e aí ele foi vendido como escravo e no decorrer de sua vida, a trajetória que ele passou foi de muito sofrimento, muita provação, mas ele sempre esteve fiel a Deus. E aí ele chegou ao cargo lá, um cargo máximo lá no Egito, né? Ele foi governador do Egito, quando ele fez a interpretação do sonho do rei. E nós vimos que ele tinha uma missão muito séria para ele executar, né? Ele tinha uma responsabilidade muito grande sobre seus ombros, né? Sobre aquele período de fome que passaria lá ao Egito, onde teria que organizar todas as coisas. E essa visita que eu falei, inesperada, ou uma visita muito aguardada que ele teria, seria dos seus irmãos que iriam até o Egito, devido à fome, para comprar mantimento. E aqui vem dizendo o seguinte, a respeito do que aconteceu lá atrás, né? Dizendo o seguinte, que José, ele já tinha perdoado em seu coração os seus irmãos. Então ele já tinha consigo esse perdão dentro do seu coração. Por quê? Porque quando nós não conseguimos perdoar as pessoas, nós carregamos uma mágoa muito grande, nós carregamos um rancor, nós carregamos um ressentimento. E José sabia que se ele tivesse esse sentimento, ele não iria não somente prosperar, né, mas ele não iria ter tranquilidade para servir e ser fiel a Deus. Então, uma das lições que nós tiramos de hoje dessa lição é essa. Nós precisamos aprender a perdoar. Quando nós perdoamos as pessoas, nós nos sentimos, na verdade, melhor do que as pessoas. Por quê? Aqui na lição vem dizendo que os irmãos, eles carregavam uma culpa muito grande. Eles carregavam uma culpa enorme por terem feito aquela maldade, apenas por ciúme, né? Porque José, nós sabemos que Jacó tinha ele em autoestima, deu uma túnica diferenciada, e isso foi gerando ciúme nos irmãos, onde causou essa violência toda, e juntamente com o sonho que José teve, né? Também, dizendo que todos os irmãos estariam se ajoelhando perante ele. Então tudo isso foi trazendo aquele sentimento de se livrar do irmão, né? E José, ele não levou isso para o coração. Ele, na realidade, ele perdoou os irmãos, mesmo passando por todas aquelas provações. Quando nós vemos aqui, o que José ouviu dos seus irmãos, aqui na pergunta de segunda-feira, está lá em Gênesis 42, no versículo 21 a 24. Nós podemos ver que, na história, José estava diferenciado, ele estava como um egípcio, ele já estava sem o cabelo, com a peruca, com as aparências mudadas, que tinha crescido. E os irmãos não o reconheceram. Então ele colocou um intérprete, quando os irmãos foram conversar, mas os irmãos não sabiam que ele entendia tudo o que ele estava falando, né? Até porque era irmão, ele conhecia a língua que os irmãos estavam falando, né? Então vamos dar uma lida lá em Gênesis 42, 21 a 24. Lá diz o seguinte, ó. Então disseram uns aos outros, falando dos irmãos, na verdade, todos nós somos culpados no tocante ao que diz respeito a nosso irmão José, pois lhe vimos na angústia na alma, quando ele estava dentro daquele poço lá em Dotã. Ele estava angustiado, pedindo socorro, ele rogava que todos nós o ajudassem, mas mesmo assim nós não lhe acudimos. Então, quando eles viram o desespero do irmão, esses anos todos já tinham se passado, e eles perceberam que eles foram muito cruel. Então,
José já tinha perdoado todos os irmãos, mas os irmãos esses anos inteiros eles estavam com aquela amargura no coração, eles estavam realmente remoendo aquilo. Isso não era bom para eles. José perdoou, e quando ele escutou que os irmãos tinham essa amargura em si, olha o que diz aqui no versículo 24 do capítulo 42 de Gênesis. Diz assim, ó. E José, quando escutou todos os irmãos falarem, o que ele fez? Ele, retirando-se deles, chorou, pois, tornando-lhes a ver, ficou realmente impressionado com a atitude que os irmãos tiveram. José viu que também todos esses anos eles estavam sofrendo, eles tinham um arrependimento pairando em seu coração. Mas mesmo assim, voltamos para o Tito, preparando o terreno. José pediu para eles o quê? Quando voltarem na próxima compra, trazer o irmão mais novo, que era Benjamim. Era o irmão que era também o xodó do pai, né? O xodó de Jacó. E os irmãos o trouxeram. Mas por que José pediu que eles fizessem isso? José pediu para que eles trouxessem o irmão para ele ter certeza de que eles tinham esquecido ou já tinham superado o ciúme que ele passou lá atrás, quando ele foi jogado dentro do poço. Ele queria ter certeza que seus irmãos não teriam ciúme também de Benjamim, que era agora o caçulinha do papai. E aí assim foi feito. Eles voltaram e trouxeram Benjamim. Vou parar por aqui porque amanhã nós vamos continuar essa história. Mas isso é para vocês verem como faz bem nós perdoarmos as pessoas. Nós devemos ter nosso coração leve e praticar o perdão. É isso que Deus requer de cada um de nós. É fácil? Não é fácil. Mas nós sabemos que muitas vezes o fato de não perdoarmos, o maior prejudicado pode ser eu e pode ser você. Então fica aqui a lição. Que Deus nos ajude. Nós temos um coração quebrantado através do seu amor, através do exemplo que Cristo deixou, que nós possamos perdoar o nosso próximo, para assim nos tornarmos pessoas melhor enquanto estivermos neste mundo. Que Deus nos abençoe e nos dê um dia abençoado para todos nós. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.